Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, sempre aqui trazendo notícias para o seu desenvolvimento pessoal, né? Informações, temas importantes para a reflexão, o autoconhecimento e a evolução. Hoje eu quero falar sobre compulsões. Inclusive motivado aqui pelo tema compulsão por compras, por gastos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas vamos abranger para a compulsão como um todo. O que é compulsão? Compulsão é um comportamento que a pessoa não consegue impedir. É um comportamento que acontece muitas vezes disparado por um estímulo específico, né? E é aquele comportamento que você não consegue impedir. Ele vai. Quando começou, ele vai até o final, né? Então, aquela pessoa que tem compulsão por compras. Então, ela pensa naquilo que ela gostaria de ter, ela já sai lá para comprar e não se segura mais. Pessoa que tem compulsão por chocolate. Ela pensou no chocolate, ela não tem mais volta, né? Pessoa que tem compulsão por fumar, compulsão por beber, compulsão por massas, né? Eu estou falando no sentido de usar a compulsão que tem a ver com a boca, com o paladar, mas também nós temos compulsão por jogos, compulsão por TV, por computador, redes sociais. Então, compulsão por sexo, compulsão por convivência, a pessoa não consegue ficar sozinha, ela precisa de alguém, senão ela não fica bem. Então, compulsões limitam muito nossa liberdade. A liberdade humana acaba ficando comprometida por compulsões. E existem inúmeras compulsões, né? E é possível desativar essas compulsões? Claro que é possível desativar. Nós estamos aí cada vez mais discutindo novas maneiras, por exemplo, de reduzir o estômago, né? Agora criou-se uma nova maneira de costurar o estômago via endoscopia, sem precisar operar, né? São formas paliativas de tentar resolver o problema, tentando trabalhar o sintoma e não a causa. Então, o que faz com que uma pessoa fique com o estômago dilatado, super dilatado? Uma pessoa que tem uma obesidade muito intensa. O que faz com que o estômago fique dilatado é o excesso de comida. Então, quantidades enormes de alimento vão dilatando o estômago para ele conseguir dar conta de tanto alimento de uma vez só. E o que faz com que a pessoa consuma quantidades enormes de alimento? É o tamanho do estômago? Claro que não é o tamanho do estômago. É a necessidade emocional. É o buraco, é o vazio que faz com que a pessoa precise de comida para preencher esse buraco, esse vazio. E a comida, o carboidrato, os doces, eles liberam serotonina, ou seja, a pessoa come e ela sente ali um momento de paz, né, um momento de prazer emocional. Então a comida acaba funcionando como remédio emocional. Então a comida não está só onde ela deveria estar, que é na condição de alimento físico. Ela está na condição de alimento emocional. Então, a compulsão, ela é um problema emocional. Só a compulsão alimentar? Não. A compulsão por compras também. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre causas possíveis da compulsão alimentar. Muitas vezes nós encontramos uma carência que vem desde a infância, um buraco emocional, um sentimento de vazio por perda. Então a pessoa perdeu uma avó querida, perdeu o pai, por exemplo, quando era criança. E aí aquele sentimento de vazio, de abandono, muitas vezes fica lá no inconsciente configurado, de modo que a pessoa sente emoções desconfortáveis que só aliviam com comida. Então ela descobriu na comida o alívio. Ela aliviaria também, por exemplo, com atividade física intensa.
E tem muita gente viciada em atividade física. Quando a pessoa é viciada em atividade física? Se ela parar com a atividade física, ela se fica mal emocionalmente. Se sem atividade física ela se sente mal emocionalmente, isso significa provavelmente que ela está viciada na atividade física. Isso é um problema? Não necessariamente, tá? O problema é o buraco emocional. Por quê? Porque se ela tiver que parar com a atividade física por algum motivo, seja uma viagem, né? Alguma outra prioridade na vida, numa época que ela precisa usar o tempo dela de modo diferente, seja por uma contusão mais séria, algum problema que ela precise parar da atividade física, o que acontece? Muitas dessas pessoas acabam caindo em depressão, acabam se desajustando emocionalmente, ou, o que acontece na maioria das vezes, é dirigindo essa necessidade emocional para um outro comportamento que vem aliviar. Então, vamos lá. Então, se a atividade física equilibrava, agora ela busca equilíbrio na comida, por exemplo, ou na bebida, né? Ou no jogo, ou no sexo compulsivo, exagerado, em quantidade exagerada, digamos assim. Então a pessoa vai buscar alívio daquela necessidade emocional por outros caminhos, né? E é o que acontece. Então melhor é desativar essa estrutura emocional que está por baixo. Se a gente desativa a estrutura emocional por baixo da compulsão, naturalmente não tem mais compulsão, naturalmente não tem mais vício. Então é possível sim fazer com que uma pessoa emagreça de dentro para fora sem se forçar, sem sofrer, e que não engorde mais, porque não é uma pessoa mais com compulsão alimentar. Como eu disse, muitas vezes as pessoas tiram o estômago, né, ou reduzem drasticamente o estômago em cirurgias bariátricas. No entanto, quando você não resolve a causa, que é a estrutura emocional profunda, o que acontece é que essa pessoa vai voltar a dilatar pouco a pouco o estômago e muitos vão voltar a engordar. A maioria volta a engordar se não for fazer atividade física. E aí o médico diz, olha, não vai adiantar se não mudar o seu estilo de vida, precisa fazer atividade física. Bom, então, pera lá, então não precisava fazer a redução do estômago, era só fazer atividade física intensa, porque tem gente que conseguiu, que era super obeso, tinha 150 quilos, 180 quilos, e que hoje, 10 anos depois, tem 80 quilos, né? Ou seja, emagreceu 100 quilos com atividade física intensa. A pessoa corre lá seus 5, 10 quilômetros por dia, né? Então mudou de vida sem precisar da cirurgia, né? Então, agora, se parar com a atividade física, volta a engordar. Por quê? Porque o buraco, o vazio, a estrutura de vício, a compulsão ainda está lá. Então é preciso desativar a compulsão. É preciso desativar. E como é que se desativa? Com qualquer tipo de técnica, não. Com técnicas modernas, específicas, por exemplo, técnicas da programação neurolinguística, da terapia da linha do tempo, técnicas da constelação familiar, técnicas da hipnose clínica. É possível reorganizar, desativar totalmente essa compulsão. E na Ápice, nós trabalhamos com método integrativo. Nós usamos todas essas técnicas. E vai depender do cliente, da pessoa que estiver passando, com qual técnica que funciona melhor para ele ou para aquele tema dele, do jeito que é estruturado nele. A ideia é fazer o menor número de intervenção no menor tempo possível para conseguir o máximo de resultado. Então, compulsões, vícios, as pessoas já percebem mudanças já nas primeiras sessões. Depois de 3, 4 sessões, as pessoas já percebem alívio emocional, falta de necessidade de comer, falta de necessidade de comprar, ou seja, qualquer compulsão é possível desativar em curto espaço de tempo. Ah, tem compulsão por compras, sexo, drogas. Qualquer compulsão é possível aliviar de maneira bem significativa em curto espaço de tempo. Quero te convidar para saber mais sobre isso. Entre em contato com a Ápice, telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Nós trabalhamos também dependência química grave, com vários casos, inclusive o caso da Loemi Marques. Lembra da Loemi? A Loemi é aquela modelo que ficou morando na Cracolândia por 2 meses, que foi capa da Veja, 2 anos, foi capa da Veja, capa da Vejinha, depois passou na televisão, na Hora do Faro,
Depois, inclusive, teve uma série na Globo que se inspirou no caso dela. Pois é, a Ápice foi a equipe convidada para trabalhar a estrutura emocional profunda da Loemi, trabalhar a estrutura de vício da Loemi. Inclusive, a Loemi deu um depoimento para nós aqui no rádio. Se você quiser ter acesso a esse depoimento, é só você ir lá para o YouTube e procurar. Nós temos inúmeros vídeos no YouTube, inclusive esse depoimento da Loemi aqui no rádio. É só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e você vai assistir o depoimento da Loemi e muitos outros vídeos com temas diferentes. Então nós trabalhamos dependência química de qualquer droga, álcool, cocaína, crack, qualquer questão é possível trabalhar, dependência de maconha, enfim, qualquer dependência é possível trabalhar de maneira eficiente, consistente, quando você vai resolver a causa, principalmente, a estrutura emocional que está por baixo. A droga normalmente é o remédio para aliviar questões que estão por baixo. É claro que depois muitas outras coisas também acabam se enroscando e gerando problema na vida como um todo da pessoa, que também precisam ser cuidadas. Mas é preciso olhar para o que tem por baixo, qual é a motivação de base da pessoa em querer usar aquilo de maneira compulsiva. É uma questão emocional. É uma dependência emocional, uma fome emocional. Então, vamos lá, vamos entender que, poxa, a pessoa obesa, ela não é uma pessoa sem vergonha, né? As pessoas, muitas vezes, os obesos acabam sendo taxados de, pessoa sem vergonha, pessoa com falta de força de vontade. Não é bem assim. Seria a mesma coisa de dizer para uma pessoa que é insegura, você é um sem vergonha, não tem falta de força de vontade por não vencer a sua insegurança. Não, são questões emocionais que estão por baixo. A pessoa que é muito agressiva ou muito ansiosa, você é um sem vergonha, não consegue resolver essa ansiedade. Então a obesidade, ela tem por baixo uma ânsia, um vazio emocional, uma necessidade de preenchimento que encontra na comida o seu alívio. Na comida excessiva, no carboidrato principalmente, ou no doce. Então é preciso desativar isso que tem por baixo. Então agora vamos falar um pouco da compulsão por compras, né, que foi o que motivou aqui o nosso início do programa. Então muitas pessoas sofrem com gastos excessivos. Então a pessoa não só gasta excessivamente, como tem muita gente sofrendo por dívidas excessivas, né? Compra aquilo que não precisa. Existe um movimento, um impulso em relação à compra que não consegue segurar. Algumas pessoas lidam com isso de uma maneira prazerosa, brincalhona, e algumas de maneira sofrida, não conseguem mesmo segurar a compra e acabam se enroscando para valer. Conheço pessoas que devem 10 salários. Né? A pessoa tem uma dívida de 10 salários, de mais de um ano, às vezes, de atividade profissional. Então, vamos entender o que está por baixo da compulsão por compras. Muitas vezes é o vazio, é o buraco, é o vazio, né? E a pessoa ela alivia esse vazio com a química que surge no seu corpo quando ela adquire aquele objeto que está sendo comprado, aquela roupa, aquele sapato, aquele carro, aquele apartamento novo. Então a pessoa vive um êxtase, um processo, mesmo que momentâneo, com uma compra pequena. Isso pode durar poucos dias, na semana seguinte ela já precisa comprar de novo, né? O que a gente encontra lá por baixo? Muitas vezes, não é incomum encontrar isso em pessoas que têm compulsão por compras. É um sentimento de inferioridade. Um sentimento de inferioridade instalado na infância, quando de alguma maneira aquela criança se sentia inferior aos outros coleguinhas, às outras crianças do seu convívio social. Então, a pessoa ela tinha uma condição financeira mais escassa do que os outros da mesma escola ou daquela convivência do bairro, né? E aí se sentia de alguma maneira inferiorizada, rejeitada. E aí, na cabeça dessa criança, ela decide que ela vai ter tudo que ela quiser. Até para se autoafirmar, eu vou ter tudo que eu quiser.
Já que me faltou, eu vou ter tudo que eu quiser. Então, muitas vezes, nesse sentido de se autoafirmar, né? Então ela precisa mostrar que tem aquela bolsa cara, aquela roupa cara, alinhada. Ele precisa mostrar que ele tem aquele carrão, né? E aí já trocar por um outro carrão, pelo celular mais caro, o laptop mais caro. Mostrar que tem. Por quê? Porque o que a pessoa busca lá no fundo? Ela busca ser amada. Lá no fundo ela está buscando, é uma criança buscando ser amada, ser valorizada, ao invés de desvalorizada. Às vezes a pessoa já tem 50 anos, 50 e tantos, e ainda tem compulsão por compra, sempre buscando, de alguma maneira, ser valorizada por aquilo que tem, já que lá no fundo ficou marcado que o seu ser é inferior. Então, eu sou menos, eu preciso ter para mostrar que eu sou igual, para ser aceito socialmente. Deu para entender? Então é preciso desativar. Se a pessoa tem uma compulsão por compras e ela tem isso como base, muitas vezes ela não tem nem consciência, é inconsciente. Mas estão lá as memórias. Se ela voltar lá, vai doer. Então é preciso desativar esse movimento compulsivo, resolvendo esse sentimento de inferioridade. Tá? E outras crianças não desenvolvem isso, outros adultos desenvolveram, não por conta de se sentir inferior, mas por ter passado por privação. Então faltou, a criança queria e não podia ter o brinquedo que outras tinham, ela queria e não podia ter aquele alimento específico. E aí ele decide que quando crescer vai ter tudo que tiver. Vira um adulto, essa energia até o impulsiona a ser um profissional de alta performance. E aí a pessoa ganha dinheiro, só que não consegue juntar dinheiro. Ela acaba gastando sempre, tendo coisas. Ela continua buscando ter tudo o que ela quer. E aí não tem o quê? Segurança financeira. Não tem colchão financeiro, não tem reservas, porque o dinheiro chega, já vira coisa, já compra para satisfazer essa necessidade emocional, para aliviar aquela dor de não ter aquilo que gostaria de ter lá na infância. Então vamos lá, gente rica, gente equilibrada financeiramente, guarda dinheiro. Gente rica não fica gastando de maneira desmedida. Gente que é rica mesmo, ficou rico por quê? Porque acumulou dinheiro, investiu esse dinheiro de modo a produzir mais dinheiro. Então, isso é possível reorganizar de dentro para fora. E na APSE nós trabalhamos aí em processos breves, né, de atendimentos para resolução de compulsão por compras, compulsão por alimentos. A gente trabalha o coaching de emagrecimento num processo de 14 sessões para acompanhar a pessoa até chegar na meta dela, mudando de dentro para fora, ou seja, desativando o que tem por baixo, desativando a necessidade de alimento para tapar o buraco, para tapar o vazio. Então a gente também trabalha a compulsão por compras, desativando de dentro para fora. Quando é que a mudança é bem feita? Quando a pessoa se surpreende, nem lembrando de comprar aquela semana. É quando a pessoa se surpreende decidindo por não comprar sem sofrer. É quando a pessoa se surpreende, por exemplo, esquecendo de pegar a sobremesa naquele dia. Ou seja, não existe a necessidade mais emocional. E aí, naturalmente, a pessoa passa a ter escolhas. Ela escolhe. Ela não precisa mais se forçar, brigar, lutar contra aquilo porque ela não tinha escolha. Ela tinha que comer, ela tinha que comprar, ela tinha que fumar, ela tinha que... Né? Então agora ela já não tem mais que. Ela pode escolher, porque já não existe aquele movimento visceral, emocional, aquela fome emocional foi desativada. Isso é uma mudança bem feita de dentro para fora. É possível isso com técnicas de última geração, de reorganização emocional, da programação neurolinguística, constelação familiar, coaching num modelo integrativo da APSE. Nós atendemos pessoas do Brasil e do mundo via o Skype com a mesma efetividade e presencialmente em São Paulo, capital, aqui na região da Paulista, em Campinas e em Jundiaí. Você que é de Jundiaí e região, estamos em Jundiaí, hein? Com um atendimento ali no shopping de Jundiaí, Shopping Paineiras. Então você pode ser atendido em Jundiaí com muita facilidade, não precisa vir até São Paulo. Você que é das cidades perto de Jundiaí, vai ser um prazer te receber. E você vem para o Desafio Ápice. Qualquer tema que você venha resolver, depressão, timidez, insegurança, baixa autoestima, ansiedade, explosividade, qualquer tema. Se em 2 sessões você já não perceber evolução, nós devolvemos o seu investimento. Não é legal?
isso te protegendo em contrato, tá bom? E fazemos isso há muitos anos. Só a Ápice se compromete a esse nível no Brasil, só a Ápice. Por quê? Equipe de coaches com treinamento semanal, com supervisão semanal, com estudo constante. Então, uma equipe de alta performance que tem a missão, como missão, ajudar você a realizar a sua missão de vida, a ser feliz, a realizar os seus sonhos e objetivos pessoais e profissionais. Qualquer tema de ordem pessoal ou profissional, venha se desenvolver na Ápice Desenvolvimento Humano. Faça um teste para uma vida melhor. O que você tem a perder? Se você não perceber mudanças, já depois da segunda sessão de intervenção, você tem o seu dinheiro de volta. Então isso é um teste bem feito, onde você vai poder experimentar para valer, passar pelas técnicas e perceber se de fato funciona. Liga para a Ápice, telefone 11 2361 5000. Formação em constelação familiar, começando agora em julho. Formação em terapia da linha do tempo, em julho também. E formação completa em programação neurolinguística, practitioner e master, para você que quer ser um profissional de alta performance no desenvolvimento humano, quer ser um consultor em mudanças pessoais e comportamentais, quer ser um coach de alta performance, vem fazer formação na Ápice Desenvolvimento Humano, turmas de imersão de julho. Tudo isso pelo telefone 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Foi um prazer estar com você, um grande abraço, tudo de bom, muita evolução sempre. Tchau, tchau.